Bem-vindos a mais um vídeo, graça e paz, irmãos. Aqui eu sou o irmão Sandro, do canal Livros e Palavras. Eu trago aqui mais um vídeo sobre a resenha, sobre o resumo do capítulo 3 de Filipenses, aliás. Filipenses que, aliás, eu já fiz o capítulo 1 e o 2, tem no canal, eu acredito que eu vou deixar em algum lugar aqui. Um link, e eu vou falar com vocês um pouco acerca desse capítulo de Filipenses. Antes de ir para o vídeo, eu peço que os irmãos divulguem. Eu vejo que tem em alguns vídeos, muita visualização, mas não tem algum like, algum gostei, algum comentário. Deixa o comentário também quer fazer, o que também qual o próximo livro a fazer, se gostou, de onde está falando, principalmente a cidade de onde está falando. Eu queria saber de onde os irmãos são, cada um. Amém? Vamos para o livro. Eu vou ler primeiro o livro de Filipenses e vou no capítulo 3. Diz assim: resta, irmãos meus, que nos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Até aqui, depois eu leio mais um pouco do capítulo para encerrar. Aqui eu quero falar rapidamente de destacar alguns pontos aqui. E o primeiro ponto aqui que Paulo sinaliza, porque Paulo tinha muito cuidado com a igreja, Paulo sinaliza uma coisa: guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Circuncisão, eles falavam aqui só em obedecer à lei, que naquela época muitos judeus achavam que só obedecendo à lei era salvo. Então, por isso que ele fala muito aqui em guardar disso, né? E que a lei não fosse um fim em si mesmo, que não fosse pensar só na circuncisão, os irmãos de Filipos, e sim na circuncisão do coração. Né? Muitos têm isso como salvação, às vezes algo na igreja, e às vezes tem algumas coisas que nós não estamos observando, não estamos fazendo. E às vezes aquilo é que vem trazer a salvação, aquilo que vem trazer uma comunhão maior. No versículo 6, diz de onde ele é da tribo de Benjamim. Segundo a lei, ele era fariseu. É interessante esse versículo 6. Segundo o zelo, ele era perseguidor. Ele era um fariseu, levava ao pé da letra a palavra da época. Mas quanto a ser zeloso, ele já era um perseguidor. Quer dizer, fazia uma coisa ruim, se dizendo boa, sendo zeloso. Também temos que tomar cuidado com qual o zelo que nós estamos tendo. E no versículo 8 fala sobre tudo isso que ele fazia. Ele considerava, até uma palavra forte, mas ele considerava como esterco para ganhar a Cristo, quer dizer, para alcançar a Cristo, para estar com Cristo. Eles considerou tudo isso como esterco. E
Diz aqui no versículo, eu vou andar um pouquinho, irmãos, no versículo 13, vou pular um pouquinho e os irmãos leem em casa todo o capítulo, amém? Desculpe. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado alguma, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando o que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E segue aqui, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a regra e sintamos o mesmo. Até o 16 fala sobre nós esquecermos, né? No versículo 13, algo que conhecemos tanto, esquecemos das coisas que para trás ficam, e muitas vezes nós ficamos no passado, e não crescemos espiritualmente. Isso fala muito dos filipenses, né? De Paulo estar ali incentivando os filipenses a que Cristo fosse o alvo deles. Seguindo mais um pouco, no versículo 17, diz assim: sede também meus imitadores, e tende cuidado com o exemplo de que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É até aqui. E no versículo 17, Paulo ele vamos dizer assim, ousado em dizer: será que você pode dizer? Será que nós podemos dizer que somos para as pessoas imitar a gente, assim como nós imitamos a Cristo? Será que podemos dizer isso? Chegamos a esse nível espiritual, mas temos que tentar chegar a esse alvo. E no versículo 18, ele já fala dos inimigos, né? Ele fala ali dos inimigos da cruz. Existia muita gente infiltrada, né, nessas igrejas que Paulo plantava. E Paulo diz qual é o fim. O fim deles é a perdição, né? O Deus deles é o ventre, ou seja, pensava muito em si mesmo, né? Por isso que o Deus deles é o ventre. Em algumas traduções eles tratam o ventre como algo só para se alimentar, coisa terrena, comida, bebida, né? E fala muito de ventre também nesse sentido, né? E o interessante é que fala no próprio versículo, como eu falei de ventre, falei de coisas do mundo, né? Coisas materiais que precisamos, mas em que eles estavam inseridos. Só nisso. Por isso que no final do versículo 19 diz que só pensam nas coisas terrenas. Amém? Então vamos pensar, é uma carta da alegria, mas uma carta de muita exortação, que Paulo diz. É uma carta em que Paulo é alegre, uma das cartas da prisão, né? Uma das. E Paulo aqui faz toda essa ênfase, né? Da gente ter cuidado, da gente prosseguir para o alvo, da gente ser imitador de Cristo. Uma carta maravilhosa. Eu venho encerrando a carta com o próximo capítulo em outro vídeo, né? Mais para frente. Antes disso, terá alguns vídeos. Amém? Então, se gostou desse vídeo, se haja isso tudo importante, passe para frente, nos ajude passando o canal, se inscrevendo também. Isso dá o YouTube ver que o canal está crescendo, que o canal tem relevância. Amém?
Muito obrigado, fica na paz.